Y en Brasil se sigue analizando lo que es considerado, y es difícil definirlo de una manera diferente, como una tragedia. La pérdida del valor de miles de objetos y de un tesoro de la cultura no solo de Brasil, sino del mundo. Nos vamos a hablar con el ministro de Cultura de Brasil, Sérgio Saleitao. Ministro, gracias por acompañarnos. La pregunta parece evidente y obvia, pero no lo es. Comencemos. ¿Qué pasó en el Museo Nacional en Rio? Isso é o que nós estamos tentando descobrir agora. A Polícia Federal e também uma instituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão nesse momento aqui no local do incêndio realizando um trabalho de perícia para que possamos identificar a causa ou as causas deste incêndio e também, claro, apurar as responsabilidades. De fato, é uma grande tragédia, o Brasil está de luto e é lamentável que isso tenha acontecido. Ahora, el edificio histórico, por lo que leí, fue un poco más de una hora, fue consumido por las llamas. ¿Quedó algo o se perdió todo? Não, na verdade foi uma parte do acervo que se perdeu, a parte que estava justamente exposta aqui nesse prédio principal que foi o Palácio do Império Brasileiro. Uma boa parte do que estava exposto aqui se perdeu, mas uma parte do acervo que estava num outro local próximo daqui, o chamado Horto, um acervo de botânica, um acervo de arqueologia, também a Biblioteca Central com mais de 500 mil livros, isso não se perdeu. De qualquer maneira, o que foi perdido aqui configura uma grande tragédia, até porque é irrecuperável. ¿Es cierto que el edificio no contaba con alarmas, con sistema de riego, con sistemas de prevención? Não, o museu ele tinha um sistema de prevenção contra incêndio, mas ainda inadequado. Nós conseguimos viabilizar um recurso de 21 milhões e 700 mil reais oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil para a modernização, para a revitalização aqui do museu e uma das ações onde esses recursos seriam empregados seria justamente a modernização, a atualização desse sistema de prevenção contra incêndios. O contrato para repasse foi assinado com o museu em 6 de junho e o repasse da primeira parte estava previsto para outubro. Lamentavelmente, esses recursos não chegaram a tempo de fazer algum efeito e de evitar esta tragédia. 200 años de historia en el museo. Leo que tenía la mayor colección de arqueología egipcia en América Latina. Este no era cualquier museo. Usted, como un hombre de la cultura, ¿cómo lo explica? ¿Qué tan grave es la pérdida para el Brasil, para la región y para el mundo? É uma perda gigantesca, eu diria quase incomensurável, é até difícil de avaliar. Eu acho que assim que nós conseguirmos botar em prática, isso deve acontecer no curto prazo, nós teremos uma avaliação melhor do tamanho e do sentido dessas perdas. Acho que foram muitos e muitos e muitos anos em que recursos deixaram de ser investidos aqui, que talvez, se tivessem sido alocados, poderiam ter evitado essa tragédia. Mas agora nós estamos também 100% focados na reconstrução do museu e na recomposição
do acervo. Hoje constituímos o comitê executivo que vai conduzir este processo. O Ministério da Educação já liberou 10 milhões de reais para a contratação de uma empresa que vai realizar o trabalho emergencial. Depois disso, em parceria com a Unesco, nós vamos contratar a elaboração de um projeto básico e de um projeto executivo. Finalmente teremos a terceira etapa, que será a realização da obra propriamente dita, e a quarta etapa, que é justamente a aquisição de novas coleções, tentando recompor o acervo. Esperamos, inclusive, fazer uma campanha internacional para mobilizar colecionadores que se disponham a doar ou a vender suas coleções para que possamos recompor o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O foco agora tem que ser, de um lado, na apuração de causas e responsabilidades, e de outro, nos passos necessários para reconstruirmos este museu e refazermos seu acervo. Para terminar, ministro, la investigación apenas comienza, pero hay idea, esto fue accidental, intencional. ¿Qué generó este incendio y qué generó esta pérdida tan enorme para la cultura de Brasil y del mundo? Bom, por enquanto ainda é cedo. Várias possibilidades estão sendo especuladas, mas a Polícia Federal brasileira está com seus peritos aqui dentro do museu. Nós temos também peritos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles estão em conjunto fazendo a perícia, fazendo a apuração com todo o rigor. É um trabalho técnico. Nós também do Ministério da Cultura disponibilizamos técnicos especialistas que também estão aqui para auxiliar a Polícia Federal e os técnicos da universidade para que esse processo de perícia e de apuração do que aconteceu possa ser terminado rapidamente. E o Ministério Público Federal do Brasil também já instaurou um inquérito para a apuração de responsabilidades. Então esse trabalho está em andamento. Acho que teremos notícias em breve em relação a isso. Sergio Salitao, ministro de Cultura de Brasil, acompañándonos precisamente frente al Museo Nacional en Río, parte de la Universidad Federal de Río de Janeiro, celebraba 200 años, fue destruido por las llamas. Muchas gracias, ministro, por estar en directo USA. Muchas gracias a vosotros por el espacio. Nosotros nos vamos a la pausa.